Então vamos lá. Percebam que até então nós não precisamos de nenhum comando de CSS, nenhuma folha de estilo, para poder configurar o nosso projeto. Até então foi tudo Bootstrap e até essa organização aqui, essa estrutura de linha e 3 por linhas, que são a separação de colunas, também é do Bootstrap. Tá? Tudo isso que eu estou falando está aqui. Ó. Então se você vier, por exemplo, na opção de layouts, você vai ver aqui, ó, columns, e aí ele vai explicar na documentação aquilo que eu estou falando ali, tá? Aqui tem, por exemplo, um container, aqui tem a classe de linha, ó, e aqui tem as colunas que você vai aplicando e pode definir um valor para elas, né? Que são 2, 3, etc. E aí ele vai separar também, organizando de acordo com a sua necessidade. Então, podem olhar a documentação que vai estar tudo ali explicadinho. Vamos voltar aqui para o código e vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou então deixar, por enquanto, que ela vai receber 4, né? Ou no modelo, na verdade, no modelo mobile não pode ser 4. Então vamos entender uma coisa aqui, ó. Ah, é isso mesmo. Então vamos lá. Percebam que quando eu estou no modelo web, ele mostra 3 itens por linha. Mas quando eu estou no modelo menor, são somente 2 itens por linha. Como que eu faço isso? Como que eu estruturo isso? Aqui eu vou utilizar o col 5. Pronto, col 5. Ué, mas por que não o col 6? Até poderia ser um col 6, que aí ele colocaria 50% de cada lado, deixando 2 colunas apenas, ok? Só que depois, como eu quero deixar um espaço, que é esse espaço aqui, ó, de sobra, e um espaço entre elas, eu prefiro colocar 5 e 5 e deixar uma coluna de sobra para esse espaço. Mas eu já explico também isso aí. Quando eu atualizar aqui, em vez de 3 itens, o que que eu tenho? 2 itens, ó. Primeiro, segundo, e esse aqui vai descendo sempre para a linha de baixo. E ele vai organizando dessa forma de 2 em 2. Mas eu falei que quando tiver no modelo maior, cheio, eu quero 3 itens. Ah, beleza. Então vamos voltar lá. Quem faz isso para mim é um outro parâmetro de coluna. Aí eu posso definir aqui, ó, a propriedade dele. Nesse caso aqui, eu vou colocar então colMD, poderia ser 4, colMD 4. Ó. Ou seja, a partir de um modelo médio que serve para tablet ou desktops, né, computadores, ele coloca 4 colunas. Tá? Ele ocupa 4 colunas, totalizando aqui então, ó, voltando para 3 itens por página. Se tiver num modelo menor, olha que legal, somente 2. Então ele já entende isso que eu estou passando para ele. É justamente o que eu preciso ali. Aí, para poder estilizar um pouquinho mais, nós temos aqui ainda alguns outros elementos. Então, por exemplo, esse pizza que está aqui dentro, que foi um texto que eu joguei ali de qualquer forma, eu posso utilizar um componente do HTML, que são H, vai de H1 a H6, sendo H1 o maior nível de texto e H6 o menor. Vou utilizar um mediano, que é o H3, e vou escrever aqui dentro, ó, pizzas. Pronto, beleza. E aqui dentro dele eu também posso passar uma classe para poder estilizar. Olha como que ele vai ficar um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Já ficou em destaque. Semelhante mesmo ao que eu tenho ali. Só que aqui, ó, ele tem uma cor de fundo nessa área, ele tem um texto branco, né, uma fonte um pouquinho mais suave. Então, assim, são algumas características diferentes do que está aqui. Mas tudo isso agora nós vamos precisar do CSS para poder fazer. Como que vai funcionar isso então? Vamos lá. Para poder utilizar o CSS, você tem que criar marcações aqui, ó, dentro do seu código, né? Então aqui, ó, aonde eu tenho a minha div principal que vai estar inserindo essas categorias, esses elementos, eu crio uma outra classe após linha e eu vou chamar ela de cards, tá? Porque isso aqui são elementos que nós, no desenvolvimento da programação web, nós chamamos de cards. Então eu vou chamar de card. Tem que ser card? Não, qualquer outro nome, mas eu vou chamar de cards aqui. Aí eu posso então criar configurações, estilos para div ou para o local aonde recebe essa propriedade de cards. Beleza. Para poder fazer isso, eu não quero sujar o meu código aqui. Ó. Eu poderia simplesmente, em vez de colocar isso, vir aqui, ficar abrindo uns estilos. Vamos ver aqui para vocês poderem entender. Ó. E aqui dentro, eu colocar, por exemplo, color red. Significa que toda a cor do texto dentro desse meu card receberia... Ixi, acabei apertando errado ali. Receberia uma cor vermelha, olha lá, dentro do card, porque eu estou passando para a div card. Então, essa é uma das formas que nós temos para poder aplicar esse tipo de estilização, tá? Direto no código.
Mas o correto e o indicado é você criar uma folha de estilo para isso. Então, na próxima aula, nós vamos criar uma folha de estilo para começar a estilizar essa nossa página.